Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de modelagem estrutural, dimensionamento estrutural, melhor dizendo, onde nós abordaremos aspectos relacionados às fundações. Nas videoaulas anteriores, nós falamos das características geotécnicas do terreno, representados por um perfil de sondagem genérico, onde nós iremos considerá-lo como padrão para toda a obra, e nesse furo de sondagem, nas informações que se obtém desse furo de sondagem, ensaio realizado com base na norma NBR 6484, norma brasileira da BNT, e com base no ensaio SPT, Standard Penetration Test, que nada mais é que um ensaio que faz a penetração, provoca a penetração de uma ferramenta, um barrilete amostrador, e determina o número de golpes que se obtém para a penetração de cada 15 centímetros de espessura em cada metro de profundidade. O ensaio divide três camadas de 15 centímetros, onde a soma da primeira e a segunda é o SPT inicial e a soma da segunda e a terceira é o SPT final. Então, de acordo com essa sondagem, esse furo de sondagem que nós vamos adotar como genérico, a tensão admissível do terreno varia de 1,08 aqui a 7 metros de profundidade. Basta multiplicar o índice obtido, o SPT final. O inicial a gente despreza, a coluna da esquerda a gente despreza, porque a água influencia no resultado do ensaio, então a gente geralmente trabalha com o SPT final, ou seja, a soma da segunda e da terceira camada, os 15 centímetros da segunda e da terceira camada, somando 30 centímetros, né, de camada a atravessar. Né? Então, somamos a quantidade de golpes para atravessar essa camada de 30 centímetros em cada metro. Então, observa-se que a tensão admissível varia de 1,2, 1,6, 1,4, 1, 1,6, 0,8, 1,4 e assim sucessivamente até o impenetrável, que aqui ocorre a 24,6 metros. O relatório não diz, não informa, mas geralmente a paralisação do ensaio também é feita com base em critérios da norma. Então, observas aqui um solo estratificado de consistência variável, sendo que os 3,3 metros iniciais é um aterro, né? E a consistência aí, ou compacidade vai variando de pouco compacta a média, depois passa a ser consistência mole. Solos argilosos, quando se fala de solos silto-argilosos, a gente se refere à consistência, e solos arenosos à compacidade. Então, observa-se que é um solo estratificado, né, e de baixa resistência. Né? Normalmente, para o porte da obra ou para obras maiores, a gente consideraria o uso de estacas e não de sapatas. Eu adotei sapatas, considerei elas assentadas a 1,5 m de profundidade, considerando uma tensão admissível de 1,1 kg por centímetro quadrado, porque a sapata ela é mais usual nas diversas construções urbanas, residenciais e casas, mas aqui já era para se pensar em estacas. Né? Observamos também, voltando aqui para o projeto, observamos também, tem uma visualização aqui longitudinal do projeto, que as sapatas centrais ficaram com dimensões grandes, né, elevadas, né? E algumas aqui ficaram com mais de 4 metros de comprimento e largura. Então, já é uma dimensão assim inviável, né? Então, nós teríamos que repensar, principalmente essa daqui, ó, por exemplo. Vou fazer uma visualização aqui das dimensões geométricas do elemento estrutural. E a gente observa que ela está com 4 metros. 4 metros e 40 de largura e comprimento. Então, é uma sapata considerável. Né?
Isso é função da baixa capacidade de carga do terreno, né? Então, essa aqui seria uma sapata onde a gente poderia optar em trabalhar com estacas, né? Porque a gente reduz as dimensões do elemento de fundação e teria que trabalhar, além do elemento de transição, que é o bloco de coroamento, nós teríamos que trabalhar com as estacas. E existe uma afinidade de tipos, né? Uma série de tipos de fundações profundas em estacas que variam em função da tecnologia executiva, da tecnologia de construção. E em função a adoção de uma determinada solução de fundação em estaca depende do tipo de obra, do tipo de terreno, depende das condições do local, se vai ser possível entrar com um bate-estaca ou não, se vai ser mais viável usar uma perfuratriz rotativa e trabalhar com uma estaca hélice contínua ou uma estaca injetada de pequeno diâmetro, raiz ou microestaca. Se vai ser mais viável trabalhar com tubulão, se houver condições de segurança. Hoje a NR18, a norma que regulamenta as especificações de condições de segurança em canteiro de obra, está mais exigente, né, com relação ao uso de tubulões. Eu pretendo padronizar essas sapatas de extremidade. Então eu vou pegar a maior delas. Vamos ver que dimensões elas estão apresentando. 3,10 metros por 3,10 metros. Aqui também está inviável. Um prédio de 2 pavimentos, térreo, primeiro, e segundo, com sapatas de 3 por 3, 4 por 4. Então aqui seria o caso da gente pensar em fundações profundas. Mas, para título, só para conhecimento, o que se faz é o seguinte: eu vou deixar as sapatas, vou padronizar o que eu puder e nós vamos verificar os recalques. Então, vamos pegar a maior delas aqui. O programa me diz que para essa sapata do pilar P6, ela precisa ter 3,10 por 3,10. As armaduras apresentadas foram 13 ferros de 16 a cada 24 centímetros nas duas direções. Vamos ver como é que está aqui as tensões atuantes. Ora, eu estou com a tensão média de 1,02. Se eu tentar baixar aqui para 3 metros, por exemplo, o que, que vai acontecer? Eu mando recalcular, não aceita. Alguma verificação não passou. Então, ou seja, a tensão média está passando, mas quando ocorre o vento, as tensões se elevam, porque um dos lados é mais solicitado do que os demais. Então, a gente vai deixar do jeito que estava, ok? Então, não é bom que a obra vá com vários tipos de geometria diferentes. É bom que as dimensões, se forem próximas, que as sapatas sejam padrões. Então, eu vou igualar aqui essa geometria, porque a diferença não é tão grande. Só ocorre que, deixa eu ver os erros aqui agora que surgiram. Vamos ver aqui. Eu mudei as armaduras, mudei as dimensões. Agora, ó, vamos ver o que é que está acontecendo. Não, ok. Visualizar aqui em 3D. Nossa sapata, tá vendo? A ferramenta é fora de série. Então vamos abrir aqui uma por uma, só para ver qual é o erro. Então não tem erro. Não tem erro. Ou seja, as tensões que estão chegando na sapata, as tensões que vêm do pilar, as cargas que vêm do pilar, somado ao peso da sapata, quando eu divido por essa área, 3,10 por 3,10, resulta em um valor inferior a 1,1 kg por centímetro quadrado, que foi o padrão, o parâmetro que nós adotamos conforme o perfil de sondagem, a 1,5 m de profundidade.
Ok? Então essas sapatas todas estão aqui. P11 eu vou igualar. E eu vou igualar essa com essa com essa. Ok. Agora essas três eu vou igualar. Eu vou igualar essa com essa, com essa, com essa, com essa. Ok? Essas aqui ficaram grandes. Verificação. Passaram. Então, essas sapatas aqui estão bem grandes, que não tem como alterar. Outra informação importante. Se o somatório... Como é que eu sei que a fundação em sapatos isoladas é inviável? Quando é que eu sei? Quando o somatório das áreas em planta de todas as sapatas ultrapassarem 50% da construção, a solução não deve ser em sapatos isolados, e sim em radier. Então, a justificativa técnica seria essa. Não é o caso aqui ainda. Se eu somar as áreas em planta de todas as sapatas, não ultrapassa 50% da área da projeção, né? A área em planta da construção. Agora, eu posso tentar reduzir essas intermediárias aqui. Como? Aumentar a tensão admissível do solo eu não tenho como, porque o terreno não me permite, a não ser que houver substituição de solo até 3 metros, e veja que eu tenho aterro. Nós estamos aqui com as nossas sapatas assentadas a 1,5 metro de profundidade e de 1,5 metro a 3,30 metros eu tenho aterro. Eu tenho que verificar os recalques. Essas sapatas aqui, da P22 a P29 e a P32 a P39, está havendo superposição. Elas não vão poder ficar assim. Eu vou ter que modificar isso aqui. Eu vou ter que modificar essas sapatas. Eu vou ter que usar sapatas para mais de um pilar. Que vai também acarretar um acréscimo de volume. Eu preciso ver se isso justifica. Essas aqui estão próximas também. Eu vou deixar. Vamos recalcular. Eu vou ter que dimensionar de novo. E ver o que acontece. Ah, ficou muito grande. Então, não é possível essa situação. Houve uma superposição ainda pior. Então, vamos remover. Vamos apagar essas sapatas. Nós vamos procurar uma outra alternativa. A sapata quadrada. Vamos recalcular. Não preciso recalcular a estrutura toda, eu só preciso recalcular aqui a fundação. O programa permite isso. Já pensou se eu tivesse otimizado toda a ferragem de todos os pilares, vigas e lajes, passado uma semana ou duas fazendo isso e ter que recalcular todo o causa da fundação? A situação melhorou um pouco, mas continua muito grande. Então, se eu
verificar as dimensões aqui de uma sapata como essa, está muito grande. Observe que as dimensões são muito exageradas. Isso se deve ao fato da tensão admissível do solo ser muito baixa. Muito provavelmente os recalques também não vão passar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, observe essa fundação aqui, quando me refiro a recalques. Eu vou abrir uma planilha, a estimativa de recalques para fundações diretas. Pelo método de Schmertmann. Existem várias teorias com base na teoria da elasticidade, e o método de Schmertmann é utilizado para areias. Eu vou considerar esse método porque o solo é estratificado. Ora ele é silt arenoso, ele é silt argiloso, ele é areia argilosa, areia siltosa. Então, eu vou considerar essa teoria e ver qual o valor que se obtém para os recalques. Então, eu vou considerar aqui o SPT abaixo da base. Primeiro, é uma sapata quadrada. As dimensões dela, nós temos aqui 4,40, 4,50, 4,50, 4,50, quadrada. O peso específico do solo, eu vou botar aqui 15 kN metro cúbico. O solo acima e o solo abaixo da sapata. A profundidade de assentamento da sapata é 1,5 m, como manda a norma. O tipo de solo, que nós vamos considerar o seguinte. Olhando a sondagem, eu tenho aqui 1 metro de silt argiloso. Então, vamos procurar aqui silt argiloso. Isso tudo é feito através do Excel, através de programação em Excel. O Excel é para isso. A segunda camada, eu tenho um silt argiloso também de consistência média a mole. É um aterro, né? Então, vamos lá, silt argiloso. Depois eu tenho uma camada de o mesmo. Lembre-se que a sapata está a 1,5 m de profundidade. Silt argiloso do mesmo jeito. Aí, em seguida, eu só preciso ir até, eu tenho 4,50 vezes 2 até 9 metros, né? Porque 2 vezes a menor largura da base, 9 metros. Então, eu vou até, eu estou aqui na camada 3, eu tenho 1, 2, seguindo aqui que eu vou saber a hora de parar. Então, a quarta camada é 1 metro. Vamos considerar aqui 1 metro, tem 70 centímetros. Silt arenoso. Aqui já não é silt argiloso, é silt arenoso. Eu vou botar aqui 700 milímetros. Silt arenoso, porque é a espessura da camada. A próxima camada eu tenho aqui, ó, de 4 a 7 metros, eu tenho o mesmo material, é um silt argiloso. Então, vamos botar aqui 7 menos 4 dá 3. Então, aqui está em milímetros. Eu vou botar aqui um silt argiloso. Então, a sexta camada, ela tem 1 metro, é um silt argiloso. 1000 milímetros, silt argiloso. A sétima camada, ela tem 2 metros, de 8 até 10, é um silt também argiloso. 2000 milímetros, silt argiloso. A próxima vai ser de 10 a 12, é um silt arenoso.
2.000 milímetros silt arenoso. Bom, aqui eu já estou com 10 metros, que eu já poderia até parar. O valor aqui já está dando negativo, ó. Significa que ele não está mais contabilizando, porque a sapata quadrada só vai até 2 vezes a menor largura. 2 vezes 4,5 dá 9, aqui já está dando negativo, eu só preciso ir até aqui. Então, até próximo a zero. Então, vamos agora corrigir o SPT. O SPT, o primeiro vai ser 5, 6, 8. 3 em 3. 5, 6, 8. 5, 6, 8. Camada final. E final. 5, 6, 8. 7, 5, 8. 7, 5, 8. 5, 6, 8. 7, 5, 8. 4, 7, 8. 4, 7, 8. 13, 12, 21. 5, 6, 8. 7, 5, 8. 4, 7, 8. 13, 12, 21. 13, 12, 21. Quando não é mais necessário continuar. Então, nós estamos aqui, ó. Somar aqui. Desabilitar. Somar isso até K8. 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 Pronto. Na próxima, zero. Então, o que ocorre? Vamos olhar aqui na memória de cálculo. Tensão máxima atuante. 1,375 kg por centímetro quadrado. São 137,5 kN por metro quadrado. 137,5. Então, 137,5. Então, nós estamos aqui, ó, com um recalque. Os 5 primeiros anos, nos 10 primeiros anos, nos 5 primeiros anos, 45 milímetros. É um recalque elevado. O ideal é que a gente trabalhe aqui com 20 e 25. Então, não passa. Significa dizer que essa fundação do pilar P15, ela pode ter, ela terá, a estimativa é essa, ao longo dos 5 primeiros anos, ela terá um recalque de 45 milímetros, um afundamento de 45 milímetros, quer dizer, quase 5 centímetros. É um valor elevado, pode provocar fissuras e provocar esforços solicitantes não previstos na análise linear elástica que a gente efetuou. Outro problema é o seguinte, eu teria que avaliar os recalques em cada uma dessas sapatas e comparar um com o outro. Porque se um for muito grande e o outro for muito pequeno, é o que a gente chama de recalque diferencial. Isso é mais prejudicial do que se todos os recalques fossem iguais. Então, com isso, mesmo que a tensão admissível passe, gerando uma sapata de grandes dimensões como essa, 4,5 de largura por 4,5 de comprimento e uma altura de 1,45 m, o recalque não passa. Então, isso significa dizer que a nossa fundação, pelo menos nesse meio aqui, teria que ser em estacas. Ok? As extremidades podem até ser em sapato. Mas essas aqui, essas eu vou apagar. As que eu faria com estaca, só para exemplificar também.
Vamos igualar, né? Igualar. Aqui já superpôs, não pode. Então, aqui, essas intermediárias, eu teria que fazer um dimensionamento, projetar em estacas. E aí, para projetar em estacas, eu preciso recorrer primeiro a uma das teorias de Deco e Quaresma, a Ock Veloso, conforme o tipo de fundação. Se for raiz mesmo, estaca raiz, eu uso o método de Cabral. Se for estaca hélice contínua, eu uso o método de Antunes, para saber a capacidade de carga da estaca. Para saber quantas estacas vai precisar no meu bloco. Veja como é complexo. Então, voltando aqui eu posso fechar, porque nós não vamos mais voltar para cá. Deixa eu verificar aqui. Então, não é possível trabalhar com recalque de 45 milímetros, então nós vamos ter que usar estaca ou aprofundar a sapata. Então, se eu aprofundo a sapata, isso era previsto também, uma camada de aterro, a gente já pula para a estaca direto. Ou eu posso aprofundar as sapatas para essa zona aqui, entre 13 a 13,30. Mas aí meu problema se agrava, porque eu aumento o volume de escavação. E observe-se que se aumenta a necessidade de escoramento, e se esse nível d'água subir, aí é que eu tenho um problema na execução mesmo, né? Que eu vou ter que fazer rebaixamento nessa software. Então é melhor a gente trabalhar logo com estaca. Então, para fazer isso, eu preciso lançar a mão, eu preciso pesquisar qual é a capacidade de carga das minhas estacas. Então eu vou ter que procurar um método consagrado de cálculo de capacidade de carga de estacas. Eu tenho alguns a oferecer: Aoki Veloso, Deco e Quaresma, Teixeira, Cabral para estaca raiz e Antunes e Cabral para esse contínua. O método de Aoki Veloso, ele permite que você calcule a capacidade de carga para estaca franca, metálica, pré-moldada, escavada, raiz, hélice contínua ou ômega. O método de Deco e Quaresma, ele permite que você calcule a capacidade de carga geotécnica. Eu não estou falando da capacidade de carga do elemento estrutural, que é calculado como um pilar de concreto armado. Estou falando da resistência do atrito lateral entre a estaca e o terreno e a resistência de ponta entre a ponta de estaca e o terreno. Se for em rocha, melhor ainda. Mas aí, o método de Deco e Quaresma, ele determina a capacidade de carga geotécnica, vamos distinguir de capacidade de carga estrutural, que é outra coisa, para estacas escavadas em geral, com betonita, hélice contínua, raiz e injetada sob pressão. O método de Teixeira, ele permite que você calcule a capacidade de carga geotécnica para estaca pré-moldada, perfil metálico, franque, estaca a céu aberto, escavada a céu aberto e raiz. O método de Cabral, ele foi criado para estaca raiz. O de Antunes para hélice contínua. Então, nós vamos usar um deles. Vamos trabalhar com o método de Cabral, que é mais apropriado para estaca raiz. Vamos considerar um diâmetro de 31 centímetros, zero de pressão de injeção, ou seja, o próprio peso próprio, né? Aqui nós vamos esquecer esse valor aqui, momentaneamente, capacidade de carga dela. E vamos digitar agora o índice SPT conforme a profundidade. Então, na primeira camada eu tenho 5, 6, 8. 5, 6, 8. Camada final, né? SPT final, sem influência da água. 7, 5, 8. 7, 5, 8. 7, 5, 8. 4, 7, 8. 4, 7, 8. 5, 6, 8, 7, 5, 8, 4, 7, 8, 13, 12, 21. 13, 12, 21. 13, 12, 21. 20, 30, 17. 20, 30, 17, 11 e 12. 11 e 12. Vamos até 20 metros, repetindo o SPT. 11 e 12, não, aqui tem
10, 9, 11. 10, 9, 11, perdão. 11, 12, 10, 9 e 11. Vamos parar. Vamos parar aos 20 metros. Então, agora nós vamos definir. A maioria era silt e argiloso. Então, vamos considerar aqui silt e argiloso. Silt e argiloso. Silt e argiloso. Vamos ver onde não era silt e argiloso. Camada 1, 2, 3, camada 4 é silt arenoso. E a camada 11 e 12. Camada 4 é silt arenoso. E a camada 11 e 12. Conferindo. 11 e 12. Então, observe que se a nossa estaca tiver 31 centímetros de diâmetro e 10 metros de profundidade, a capacidade de carga são só 12 toneladas. É muito baixo para uma estaca raiz. Você não vai mobilizar equipamento, perfurar, injetar, gastar cimento em várias injeções para ter só 12 toneladas de capacidade de carga. Carga admissível, não é carga última, é admissível. A carga última é 24, é o dobro. Nós estamos aqui trabalhando com um coeficiente global de segurança igual a 2. Então, eu vou ter que aprofundar a minha estaca. Eu vou trabalhar com 20 metros. Então, nós vamos considerar aqui 30 toneladas. 30 toneladas. Ou então eu posso aumentar o diâmetro. Se o problema é esse, eu posso ir até 42. Então, se eu trabalhar com 20 metros, eu estou aqui, ó, com 36 toneladas. O método de Cabral nos dá valores mais realistas. Se eu aumentar a pressão de injeção, essa também dá para trabalhar com 40 toneladas. Eu vou trabalhar então com a capacidade de carga de 40 toneladas. Aqui está zero porque ela só considera a ponta. Então, 40 toneladas. Vamos botar aqui 2. Pressão de injeção. É um equipamento, é uma bomba que injeta calda ou nata sob pressão. 50 toneladas. 50 toneladas. Então, com 20 metros de profundidade. Então, aqui nós vamos definir a nossa estrutura. Vamos definir uma estaca raiz com 42, que é o diâmetro padrão do ensaio, 42 milímetros, né? Estaca 42, 420, é o diâmetro dela acabado, e ela vai suportar 50 toneladas. Então, a distância, o espaçamento entre eixos de estaca, para as estacas escavadas é de 3 vezes o diâmetro da estaca. Para as estacas pré-moldadas é de 2 vezes e meia. Então, 3 vezes 42, 1,26 m. Então, está pedindo em milímetro, 1.260. Penetração de 10 centímetros no bloco. Vamos trabalhar com estacas, blocos de 3 estacas. Para um elemento só. Olha só. Blocos de 3 estacas. E aqui no centro, blocos de 4 estacas. Vamos ver o que acontece. Esse trabalho é demorado também. Não é usual você misturar fundações diretas com fundações profundas no mesmo projeto.
A não ser que houvesse um caso muito atípico de uma parte da estrutura ser muito resistente e a outra muito pouco resistente. Aqui é só um exemplo didático. Os recálculos aqui são bastante diferentes. O comportamento geotécnico aqui é bastante diferente. Os mecanismos aqui de ruptura e deformação são diferentes. É bom que a gente não misture as coisas. Então, vamos dimensionar para ver o que acontece. As do centro não passaram. Vamos ver aqui algumas. Essas aqui passou. Olha só que bacana. O detalhamento das armaduras. O programa não apresenta armadura de pele nem armadura superior para combate à fissuração. Geralmente a gente coloca isso separadamente. A gente pode editar. E está aí um detalhe do bloco. Muito bacana. Os tirantes, que são essas armaduras diagonais. As em malha de distribuição, né, que são armaduras que absorvem 15% dos esforços de flexão, de tração na flexão. E os tirantes, que absorvem 85% desses esforços. A altura dos blocos define aí o ângulo das bielas comprimidas e evita o esmagamento do concreto comprimido ao longo das bielas. Essas quatro aqui não passaram. Essa aqui parece que passou. Vamos ver? Passou, veja só. Bloco de 4 estacas. Interessante. Tá aí. Mas essas aqui não passaram. Essas três não passaram. Aqui nós vamos botar uma estaca, um bloco com 5 estacas. Vamos igualar. Igualar essas todas. E mandar recalcular. Vamos verificar. Passou. Passou. Isso aqui. Passou também. Então aí, detalhamento das armaduras. As dimensões do bloco. Veja como diminuiu as dimensões. 2,18 em x e y em planta e altura 1,10. Tá bem melhor. Tá bem melhor. A questão aqui é que você vai ter que mobilizar equipamento. O ideal era fazer isso em toda a obra. Observe as dimensões geométricas do bloco e da sapata. São bem menores. Então, o volume de concreto aqui pesa. Então, é melhor que eu faça isso em toda a obra. Só aqui na frente, que as dimensões são pequenas, eu deixo sapato. Mas as demais, já que eu vou ter que imobilizar perfuratriz rotativa, eu vou economizar no volume de concreto. Então agora eu vou dimensionar tudo. Pronto. Está calculada a estrutura. Está calculada a estrutura. Como a quantidade de estacas por bloco é maior ou igual a 3, eu não preciso travar os blocos com vigas. Se fossem blocos com 2 ou 1 estaca, eu precisava contraventá-los com vigas. Vigas de travamento. Ok? Então aqui eu não preciso. A nossa obra está calculada no que se refere às fundações, né?
E agora é só detalhar. Vamos visualizar a imagem tridimensional da obra calculada. Vamos dar uma aproximada. E veja lá as estacas. Que barato, né? Aí. As estacas. Por baixo. As sapatas ficaram aqui em alguns pontos. Eu deixei. As cargas são menores. E onde tem cargas maiores, a gente... Tá vendo? As sapatas estão aí na rampa de acessibilidade. E na área da escada. O prédio inteiro, ele é suportado pelos blocos. São os blocos que transferem as cargas por terreno. Os blocos são um elemento de transição, transfere as cargas da estrutura para as estacas, e as estacas, através do atrito lateral e da resistência de ponta, transferem essas cargas para o terreno. Lembrando que aqui o programa me dá as armaduras contra a ocorrência de estado limite último, estado limite de serviço, né? Fissuração exagerada, deformação exagerada. Ela não coloca as armaduras superiores para combater a fissuração e as armaduras de pele. Sou eu que tenho que detalhar. O que eu estou querendo dizer é isso aqui. Ó. Por exemplo, esse bloco aqui, o que eu faria se eu fosse projetar essa estrutura, né? Eu acrescentaria uma armadura superior, normalmente de FI de 10 a cada 15, em toda a altura para formar uma gaiola, e uma armadura perimetral de 10 milímetros a CA50. A armadura inferior, eu também costumo especificá-la em toda a altura. E padronizo também as bitolas. Para que ela fique... O espaçamento também deve ser igual. Se aqui está cada 10. Deixa assim. Ok? Observe aí que se transformou, parece uma gaiola, né? Então assim é mais usual. Ok? A armadura superior eu combato a fissuração em serviço e retração. E a armadura lateral é a armadura de pele. Então, gente, dito isso, eu posso apresentar aqui alguns exemplos de detalhamento. O programa me dá as memórias de cálculo. Se eu quiser, por exemplo, antes da memória de cálculo, visualizar algumas memórias de cálculo de armadura de viga, por exemplo, de toda a obra. Lembre que eu não corrigi todos os erros, né? Provavelmente que apareçam alguns erros porque eu não corrigi todos, né? Seria necessário algumas semanas aqui de vídeos gravados para a gente corrigir todos os vídeos, os erros das vigas. Eu não fiz isso, eu fiz isso em um tramo ou outro, só para mostrar como é que se faz, usualmente. Então, quando eu imprimo o relatório, as armaduras da viga, eu vou visualizar os diagramas de momento fletor, se fosse cortante, tá aí. Ainda está processando, está com 20 páginas, 25, 30, 50. Então, a memória de cálculo de vigas deu 80, 90, 100. A memória completa de um prédio desse vai dar aí 1.500 a 2.000 páginas. Então, só a memória de cálculo de armadura de viga deu 137 páginas. Então, observe que aqui o programa me apresenta os diagramas de momento fletor e esforço cortante e as armaduras adotadas. Então, essa cor aqui significa que tem erro, que eu precisava corrigir, que eu não fiz. Só fiz em poucas, que o tempo não permitia. Então,
Agora eu posso voltar aqui e, além disso, eu verifico aqui, apresento memória de cálculo de fundação, de pilares, lajes, do que eu precisar. Se eu quiser detalhar agora o meu projeto, eu vou pedir para detalhar as formas, por exemplo, da fundação, na escala 1:50 que eu quiser, ou outra que eu quiser. O programa me dá o detalhamento das formas e eu posso salvar já em DWG. Já posso editar, colocar carimbo, só faço configurar as penas e acabou. As dimensões aqui foram grandes, né? Deu uma planta de 1,5 m. Né? Aí. Aí, detalhamento dos meus blocos. Ok? Se eu quiser as armaduras dos blocos, eu vou reduzir, vamos botar aqui armaduras de blocos. Tamanho de fundação, botar uma escala menor, uma escala 1:100. Aguardar um pouco. Então tá aí. Eu vou aproximar aqui uma das plantas. Tá aí. Detalhamento do bloco. Ok? Quadro de ferros. Armadura dos tirantes. Malha. Se eu quiser ver de todos. As sapatas também. Preciso configurar a espessura das penas. Normalmente as armaduras ela tem uma espessura mais grossa para que fique visualização mais facilitada, né? Então, eu agora vou visualizar aqui alguma armadura de viga ou pilar, só para finalizar. Armadura de viga, ele vai dizer que tem erros, né? Porque eu não corrigi alguns erros. TR. Do jeito que está, não pode ir para a obra, né? Porque eu não corrigi os erros que ainda é preciso corrigir, né? Para reduzir flecha, principalmente flecha. Mas aqui é só para vocês terem ideia de como fica o detalhamento das armaduras de viga. Aqui eu vou botar numa outra escala, a escala aqui está muito grande. Escala 1:20 está errado, eu vou botar 1:100. 1:100. Pronto. Então aí, gente. Detalhamento das armaduras de vigas. Ok? As cores aqui só indicam a espessura das penas. Vai tudo preto e branco. Né? E está aqui os quadros de ferro. Né? Claro que eu precisaria otimizar essas ferragens para não ir tantas armaduras. Eu precisaria padronizar na medida do possível
essas armaduras, como por exemplo, aqui vocês estão vendo 2N10 feed 6.3 e logo abaixo um outro. Isso eu precisaria reduzir, né? Como eu disse, eu não fiz isso. Eu passaria aqui algumas semanas gravando o vídeo, ok? Vamos visualizar agora aqui uma armadura de pilar. Desenho de pilares. Eu vou querer o pilar em toda a altura e uma escala horizontal aqui, uma escala vertical de 1/100, escala horizontal 1/50. Pronto. Vou aproximar um aqui. Tá aí, um detalhe de pilar. Observe que aqui esse ferro 6N1 fio de 10, comprimento de 1,60 e 6N6 fio de 10, eu precisaria juntar para ser um ferro só, né? Então, otimizar isso. Então, propositadamente aqui eu coloquei uma escala horizontal muito maior do que a vertical para poder não ficar um desenho muito grande. Então, tá aí visualizado o quadro de ferros também, está visualizado aqui, tá? Então, gente, é isso. Eu acho que o objetivo foi alcançado, que era mostrar para vocês a realidade do projetista estrutural, de quem trabalha no mercado. E aqui é importante dizer que nós lidamos com vidas, né? A gente se preocupa com a segurança das pessoas, dos usuários das edificações, sejam elas hospitais, escolas, residências, escritórios, apartamentos, né, residenciais, ou salas de escritório, ou fábricas, instalações industriais. A gente é preciso dizer que a gente torna o sonho das pessoas realidade. Então, eu acho que por hora o nosso objetivo foi atendido. Nós apresentamos aqui a realidade do projeto estrutural para vocês, né? E espero que essa perspectiva aí abra os horizontes, abra a cabeça de vocês. Boa sorte e até a próxima.